Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar de volta com vocês. O tema de hoje é de extrema importância. Fala sobre a volta de Jesus, com a ajuda de Luciano Subirá. Mas eu começo com uma interrogação no título. Eu não afirmo, eu pergunto: Jesus vai voltar? Porque eu gostaria que essa interrogação fizesse uma reflexão para você. Como você encara essa questão, né? Com relação à sua fé, às suas convicções, ao seu conhecimento bíblico? O que você acha, né? Qual a sua opinião? E eu tenho certeza que ao final dessa mensagem você vai ter clareza, firmeza naquilo que você pensa. Eu já respondo para você: Jesus vai voltar. Ele não demora, mas ele é longânimo para com todos os seus filhos. E dentro desse tema nós precisamos diferenciar os fatos importantes, relevantes, do que não é importante ou relevante em relação à vinda do Senhor. Nós vamos começar com um trecho da palavra, Atos capítulo 1, versículos de 4 a 12, que fala de um período logo após a ressurreição de Jesus Cristo e momentos antes de sua ascensão. Diz lá: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Ele está falando para os discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, no caso João Batista, né, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, dois anjos, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, que é cerca de 1 quilômetro. Então nós vemos que dois anjos, né, se colocaram ao lado dos discípulos e perguntaram: por que estão olhando para o céu? Do mesmo modo como Jesus Cristo subiu, ele virá novamente e no mesmo local, no Monte das Oliveiras. Muitas vezes, Jesus mesmo e os apóstolos abordam nas Escrituras o assunto sobre a volta de Jesus. Esse assunto merece não somente ser aprendido, conhecido, como é uma promessa do Senhor. A volta do Senhor é uma promessa do Senhor. É uma promessa tanto de Jesus quanto de Deus, um fato incontestável. Nós precisamos saber sobre isso, sobre a promessa de serem revestidos pelo Espírito Santo. Os apóstolos tinham uma missão. Então, quando o Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, né, pelo Espírito Santo, viveu 33 anos e meio, foi morto, crucificado, mas não ficou morto. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, está à direita do Pai. E ele mandou um Consolador, que é o Espírito Santo, para que pudesse habitar dentro de cada um dos que creem. E a missão de cada um de nós justamente é essa, de divulgar o Evangelho, as boas novas. Um outro aspecto é que nesse tempo, eles perguntam, nesse tempo que restauras o reino a Israel, eles estavam ainda na perspectiva do Velho Testamento, e não do Novo Testamento. Há algumas coisas que o Pai reservou para si, e nós não precisamos saber, eles não precisavam saber. Uma delas é a volta do Senhor. O que realmente precisamos saber é que recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto lá quanto hoje.
Não se preocupem com as datas, mas sim com a missão que eu estou dando para vocês. Vocês precisam levar o evangelho para as pessoas. É preciso estabelecer o reino na terra. Esta é a missão a cumprir. Nosso Senhor Jesus há de retornar, é uma promessa. Devemos acalentar isso no nosso coração. Não adianta querer adivinhar quando que o Senhor vai voltar. Somente o Pai o sabe. Devemos viver na iminência da sua volta. Devemos estar preparados, sem se preocupar em saber quando vai ser. Cada geração deve viver na expectativa da sua vinda, desde os discípulos, né, desde a época em que Jesus Cristo estava na Terra até os dias de hoje. Cada geração precisa viver essa expectativa. Nós temos uma missão. 2 Timóteo 4:8 nos diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, é Paulo que está falando, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, na sua volta, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aqui, essa vinda, em grego, é epifaneia, ou manifestação, ou seja, uma vinda que todos vão ver. Não se trata apenas de esperar a sua vinda, que é parte do fundamento bíblico, mas também daqueles que apressam a sua volta. Amar a sua vinda significa compreender todo o desfecho da sua obra redentora. 2 Pedro 3, versículos 11, parte 2, e versículo 12, parte 1, diz: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, o dia da volta do Senhor Jesus. Então não é apenas ter uma visão, uma atitude passiva, mas uma atitude principalmente ativa. Os que apressam a volta do Senhor e não apenas aguardam a volta do Senhor são os que praticam a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus. Então os que praticam a sua vontade estão apressando a sua volta. Os morávios tinham um ditado popularizado por John Wesley, que é: nas coisas essenciais, unidade; nas secundárias, tolerância, mas em todas as coisas que predomine o amor. Ou seja, não adianta a gente ficar discutindo firulas da palavra, coisas que não estão muito esclarecidas, né? Nós precisamos nos ater às verdades fundamentais. Aí não se negocia, né? Não se negociam as verdades fundamentais. Quem pensa assim, podemos ter comunhão e negociar tudo que a gente pensa, mas também podemos ter liberdade nas questões secundárias. Podemos ter opiniões diferentes em pontos que não estejam tão claros na palavra, mas que não inviabilizam a nossa comunhão. Você pode inferir algo que não seja claro na palavra, mas não deve ensinar como doutrina, porque você não tem clareza. Há muitos pontos na Bíblia que não são claros e geram opiniões e interpretações diferentes. O que não está claro na palavra não precisa ser discutido. Alguns pontos essenciais que nós vamos falar agora. O primeiro, a promessa do retorno ou da vinda de Jesus é físico e literal. Físico e literal. Acabamos de ver em Atos 1, de 9 a 11, que o Senhor subiu literalmente entre as nuvens à vista dos discípulos. 1 Tessalonicenses 4,16 nos diz: o Senhor virá nas nuvens, né? Então diz lá: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, ele vai descer dos céus nas nuvens, e a sua descida primeiro vai ser oculta, a parousia, e depois manifesta, que é a vinda que a gente comentou agora há pouco, né? Zacarias 14, versículo 1, parte A, versículo 3 e versículo 4, parte A, nos diz: eis que vem o dia do Senhor. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Então o Senhor subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, e voltará à terra no Monte das Oliveiras. Então, do modo como vocês o viram subir, ele há de voltar.
Mateus 25, 31, 32 são palavras do próprio Jesus com relação à sua morte e ressurreição. Ele diz: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, o Senhor, depois que ele ressuscitou, ele retorna aos discípulos em torno de 40 dias, ensinando e dando esperança, para os discípulos. O reino não é somente espiritual, mas também será físico na sua volta. O reino é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus voltará de forma física e literal, como tem sido prometido. Apocalipse 19, de 11 a 14, mostra um cenário da vinda de Cristo sendo preparado. Diz lá: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então aqui nós estamos vendo uma figura da volta do Senhor, como vai ser, Palavras utilizadas para sua volta, a gente já comentou rapidamente. Parousia vem do grego, que significa vinda oculta, nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,15 diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, aqui então parousia, vinda oculta, de modo algum precederemos os que dormem. 1 Timóteo 6,14 fala então da epifaneia, que é a manifestação, a volta revelada, visível para todos do Senhor. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação, epifania, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta primeiro oculto e depois manifesto. A sequência dos eventos cronológicos do que vai acontecer não é o mais importante. Se a vinda de Cristo será antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, também não importa. Há correntes teológicas que defendem esses pontos com muita firmeza. Podem até, cada um deles, ter a sua razão, mas isso não é o mais importante. Outros nem acreditam que haverá tribulação. Se será pré-milênio, pós-milênio, sem milênio, também não faz diferença. O nosso papel não é detalhar cronologicamente os eventos que irão acontecer. A própria palavra fala muitas vezes que é um mistério. Se é um mistério, é um mistério. A gente não tem como saber tudo. Nem tudo está claramente revelado. Qual é o ponto principal, então, de toda essa questão? É preparar-nos, preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Isso sim. Não importa se as pessoas serão arrebatadas antes, no meio ou depois da tribulação, elas precisam estar preparadas para essa situação. Nosso foco deve ser falar da preparação para as pessoas, ajudar as pessoas a se prepararem. Um exemplo prático, Tem pessoas que gostam de tomar café com leite, não tem? Uns gostam de colocar na xícara primeiro o café, depois o leite. Outros preferem colocar primeiro o leite, depois o café. Outros colocam os dois juntos na xícara. Mas no final de tudo, é café com leite. A essência é que importa, a essência do assunto que estamos falando é que importa, e não a cronologia. A ordem não é o mais importante, mas sim a essência da mensagem. Com relação à sua volta, o Senhor diz na palavra que devemos estar prontos, que temos que vigiar, que precisamos estar preparados. O Senhor fala claramente isso. A essência da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, não é detalhar a cronologia dos fatos, mas sim preparar a consciência, preparar o coração das pessoas. Elementos que detalham que a vinda do Senhor será literal. O arrebatamento, por exemplo. Então, vou dar aqui alguns endereços, não vamos falar, mas
fica aqui registrado. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Mateus 24, 40 a 42, 1 Coríntios 15, 50 a 53, falam sobre o arrebatamento. A grande tribulação é um outro fato que diz que a vinda do Senhor é literal. Mateus 24, de 21 a 29, 2 Tessalonicenses 1, versículo 6, e Apocalipse 7, versículo 14, a grande tribulação. Com tais eventos literais, a vinda do Senhor não tem como não ser literal. A vinda do Senhor é e será literal, ou tudo isso que estamos falando não faz sentido nenhum. Agora, quando isso vai acontecer? Então, um outro ponto essencial, não há uma data previsível. As pessoas tentam, de muitas formas e muitas vezes, prever a data da volta do Senhor, mas apenas Deus sabe quando será. Nem Jesus Cristo, enquanto homem aqui na Terra, sabia. Lógico, depois que ele ressuscitou e que está à direita do Deus Pai, ele, como Deus triuno, sabe, mas antes não. Atos 1, versículo 6, tem a pergunta: é neste tempo que restauras o reino a Israel? Os discípulos perguntavam ainda com a cabeça no Velho Testamento. Jesus responde no versículo 7 e 8, em vez de procurar saber quando será, vocês precisam entender a missão que foi dada a vocês e executá-la. A execução ou não da missão dada afeta, sim, o retorno de Cristo. Se nem os discípulos de Jesus tiveram acesso aos acontecimentos futuros da volta do Senhor, por que a gente vai se preocupar com isso? Se você soubesse a que horas viria um ladrão para assaltar a sua casa, você estaria vigiando e estaria preparado para recebê-lo, não é isso? Agora, o Senhor, ele virá como um ladrão, no sentido assim de não avisar nem o dia e nem a hora. Precisamos estar prontos, preparados. Algo parecido se dá com a nossa morte. Não sabemos quando ela virá, mas precisamos estar preparados, mas nem por isso deixarmos de viver. Mateus 24, 36, 42 e 44 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, somente o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Somente o Pai sabe, vigiai. O Filho do Homem virá quando você menos estiver esperando. Portanto, vigiem, fiquem apercebidos, fiquem de prontidão, preparados. Na hora em que não imaginamos, ele vai voltar. Deus nunca quis que fizéssemos previsões da sua volta. Não é isso que importa. Jesus Cristo se esvaziou ao nascer homem, abriu mão de vários atributos da divindade, mas quando ressuscitou, diz a palavra que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, como parte do único Deus triuno, Jesus sabe de todas as coisas, mas enquanto estava na terra, não. Nem ele, nem os anjos, sabiam desses acontecimentos, somente o Pai. Portanto, a nossa função não é tentar adivinhar ou dizer que teve revelação a respeito da volta de Jesus Cristo, mas unicamente estarmos preparados. Mateus 25, 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A volta do Senhor está relacionada a alguns eventos. E se esses eventos acontecem ou não, aí sim afetam o momento da sua volta. 2 Pedro 3:12 nos diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse dia pode ser apressado ou retardado, não foi previamente estabelecido. Essa data pode mudar, mas como Deus é presciente, ele sabe exatamente quando vai acontecer. Deus pretende uma sequência de eventos que leva ao momento do acontecimento da volta do Senhor. Cabe a nós não apenas aguardar passivamente que tudo aconteça, mas nós somos também chamados a participar desse processo, apressando a volta do Senhor. Como exemplo, temos em Mateus 24, de 37 a 39.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, o que aconteceu nos dias de Noé, nós temos visto em nossos dias, atualmente. Né? E não havia uma data estabelecida para o dia do dilúvio. O tempo que Noé fala com Deus, constrói a arca e vem o dilúvio, é um intervalo de cerca de 100 anos. O dilúvio não veio de uma data específica, pré-estabelecida, mas veio quando a arca estava pronta. Imagina, né, ele construindo uma arca no meio do deserto, que nunca chovia, que deve ter sido importunado, né, por isso. Está construindo esse barco no meio do deserto. Mas ele tinha visão. Ele conversou com o Senhor, conversou com Deus, e ele cumpriu o que Deus pediu que ele fizesse, né? Ele construiu a arca. A arca hoje é a figura da igreja. Se nós fazemos parte da igreja, se nós temos as nossas atividades na igreja, cumprindo o que o Senhor quer de cada um de nós podemos ser salvos, assim como a família de Noé. Só a família de Noé foi salva naquela ocasião. Todos os demais não se importaram e, quando veio o dilúvio, morreram. Então, nesse paralelo, quando é que Jesus vem, então? Né? Quando a igreja estiver pronta, quando a nossa missão estiver sido concluída. Então, ao invés de esperarmos de uma maneira passiva o tempo passar, aguardamos de uma maneira ativa, trabalhando para Deus, para a edificação da igreja. Paulo diz: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Esperar a vinda de Cristo é fazer o que Deus nos propõe, é trabalhar. Nós temos a responsabilidade de cumprir uma missão essa entregue à igreja e exercida por cada um de nós. Mateus 21, de 33 a 45, fala sobre a parábola dos lavradores maus, ou da vinha, e trata sobre o reino. Diz lá: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, uma cerca, né, e construiu nela um lagar. Edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, da sua parte. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, esta parábola fala do dono da vinha, do reino, que é o próprio Deus, o dono da vinha. Fala dos servos ou profetas que são e foram maltratados e mortos pelos maus lavradores, que são os fariseus, os saduceus, o próprio povo de Israel naquela época, os descendentes de Abraão, a quem Deus tinha entregue a vinha, o reino. Fala do filho do dono da vinha, que é Jesus Cristo, morto também pelos maus lavradores, né? Pelos israelitas. Estes não produziram os frutos esperados, então o reino
é entregue a uma linhagem espiritual, os filhos da fé, né, os chamados, que vão entregar os frutos no seu devido tempo. Esta é a igreja, é o povo da igreja. João 1, 11 e 12 mostra o outro grupo, a igreja, que entregarão os frutos a seu tempo, sim. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, os israelenses. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É muito simples se tornar filho de Deus. Basta você crer no coração e professar com a boca que Ele é o teu Senhor, que Ele morreu por você na cruz. Então, quando a gente o recebe, Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, os que creem no seu nome. A igreja vai terminar, sim, o seu papel, vitoriosa e gloriosa. Então, o Senhor vai voltar. Terceiro ponto essencial, viver na iminência da volta de Cristo. Nós fomos ensinados a viver na iminência do retorno de Cristo, porque Ele pode voltar a qualquer momento, como um ladrão, né? Apesar de termos mais de 2000 anos de cristianismo, desde a primeira geração o Senhor diz, eu volto logo, eu volto em breve, a qualquer momento. Entretanto, Ele nunca definiu a época exata. Apocalipse 22, 12 diz, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A sua volta sempre nos relaciona às obras que Ele tem para cada um de nós, a nossa missão que o Senhor confiou à igreja. Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, a noiva que é a igreja. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então há sempre um clamor para que o Senhor volte e para que nós possamos viver em prontidão, né? Preparados. Maranata, que significa Nosso Senhor vem. Apocalipse 3, 11 diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conservar o que o Senhor tem dado para cada um de nós. E, ainda mais, sermos edificados, acrescidos dia a dia. Apocalipse 16, 5 diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, ele está falando aqui. Ele vem sem aviso, de forma repentina. Então nós precisamos viver na iminência do regresso do Senhor. Não significa desistir da nossa vida, não. Vivemos normalmente, mas preparados. O fato de não sabermos quando iremos morrer não implica em não viver pronto para a morte e nem tampouco desistir de viver, né? São coisas paralelas, semelhantes. Quem entende que deve estar pronto para a volta do Senhor não o faz de modo passivo, mas sim com muito trabalho. Devemos vigiar como se o Senhor viesse no próximo minuto, agora, e planejar o trabalho como se tivéssemos a vida inteira. Mateus 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens salvas que dormiram no Senhor. 5 entraram com o noivo e 5 ficaram de fora do milênio, né? No caso, dos 1000 anos com o Senhor. Há questões que falam a favor ou contra. Essas não tinham azeite, não tinham espírito na sua lâmpada. A lâmpada significa alma. Não tiveram sua alma trabalhada, que é a nossa função, que é salvar a nossa alma, que dura a nossa vida inteira. Que é a gente ser preparado pelo Senhor, que deixar o Espírito Santo agir em cada um de nós, transformando a nossa pessoa, a nossa alma. E quando elas insistem em entrar, o Senhor diz que não as conhecem. Não há segunda chance. Assim como quando se morre, se não foi salvo em vida, não há uma segunda chance. Por isso, precisamos estar sempre prontos, sempre preparados para a vinda do Senhor. Essa é a mensagem bíblica. 2 Pedro 3,14 diz, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, precisamos estar prontos para a volta do Senhor e amar a volta do Senhor. É isso que nos compete, né? Para que nós possamos ser
aqueles que são trabalhados pelo Espírito Santo na vida da igreja, ajudando o Senhor com a missão que Ele nos proporcionou, que é levar o Evangelho para as pessoas, para elas terem uma oportunidade de serem salvas e de serem edificadas como igreja. Eu espero que tenham gostado. Lembrando que aqui embaixo está escrito inscrever-se, para aqueles que ainda não se inscreveram. Se você gostou, dá o seu like. Tudo isso aí fala a favor do nosso canal ser mostrado, né, mais vezes e para mais pessoas. E eu peço ao Senhor que realmente nos dê uma semana abençoada junto aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, às pessoas que convivem conosco, e que estejamos preparados, sim, para a volta do Senhor.